Olá! Nessa aula 11 do nosso curso de Matemática Fundamental, eu vou explicar as etapas da resolução de um problema. E não somente isso, eu vou resolver vários problemas de diversas maneiras diferentes. E fique até o final do vídeo, pois no final teremos 3 desafios para você resolver. Beleza? Então podemos começar a aula? Tranquilo. Pois bem, a resolução de problemas é uma coisa muito importante na matemática, pois a matemática é basicamente resolver problemas. E os alunos, quando resolvem, eles se comunicam, eles constroem aprendizagens significativas e conseguem aplicar aquela matemática que eles estudam. Portanto, é amplamente recomendado que se dê problemas para os alunos resolverem. Então, vamos começar. Vamos parar de papo e começar aqui a explicar como se resolve um problema. Bom, a resolução de um problema é feita em 5 etapas. A primeira delas é a compreensão. Portanto, a compreensão engloba o quê? Você leu o problema, você entendeu o que você leu, o enunciado, você sabe dividir exatamente o que é incógnita, quais são os dados que ele te deu para resolver o problema? Isso é a compreensão. O segundo passo é a elaboração de um plano ou estratégia. É você realmente pensar o problema e ver qual é a maneira ideal para você abordá-lo e tentar resolvê-lo. A terceira etapa é a execução desse plano. É você colocar a mão na massa e resolver o problema, tentar aplicar aquela estratégia que você pensou. O quarto passo seria a verificação. Será que esse plano que você teve e a execução dele resultaram na resposta correta? Então, você pode fazer a verificação, através, normalmente, de uma prova real. E o quinto passo é você colocar, de fato, a resposta do problema. Tá bom? Então, essas são as 5 etapas da resolução. E agora eu vou parar de falar e colocar a mão na massa, resolvendo vários problemas com diversas estratégias diferentes. Vamos lá? Você vem comigo? Então, se liga aí na sua tela. Bom, vamos ler esse problema aqui. A Rita é muito vaidosa. Para o Réveillon, e já pensando que poderia utilizá-las com outras roupas, ela comprou uma saia vermelha e outra azul, uma camisa amarela, uma verde e outra preta. Depois ela pensou, que bom, agora já posso me vestir de muitas maneiras diferentes. Então, de quantas maneiras diferentes a Rita poderá se vestir? Ora, de acordo com as nossas etapas, a primeira coisa a se fazer é compreender o problema. Então, a gente acabou de ler o enunciado e temos que ter na nossa mente se nós entendemos ou não o enunciado. E também separar o que a gente quer descobrir dos dados que ele me dá para resolver. Bom, o que a gente quer descobrir aqui? A gente quer descobrir de quantas maneiras diferentes a Rita poderá se vestir. E o que ele me dá? Ele me dá que ela comprou uma saia vermelha e outra azul, ou seja, 2 saias. E uma camisa amarela, uma verde e outra preta. 3 camisas. Então, foram 2 saias e 3 camisas. Agora, vamos elaborar um plano. Eu já até coloquei aqui em cima a maneira como eu vou abordar esse problema. Tá? Eu posso utilizar um esquema, uma tabela, um diagrama, ou então fazer um desenho. Nesse caso, eu vou optar por fazer um desenho. Vou desenhar aqui as saias que ela comprou. Uma vermelha, espero ser um bom desenhista, e uma saia azul. Está aqui a saia azul dela, espero que esteja aparecendo uma saia. Uma camisa amarela, bordada com o nome dela. Não, só a camisa amarela. Uma camisa verde e uma camisa preta. E então, através desse desenho, eu já posso resolver o problema. Com a saia vermelha, ela pode combinar a camisa amarela, a camisa verde e a camisa preta. E com a saia azul, a mesma coisa. Ela pode combinar com a amarela, com a verde e com a preta. Então ela tem 3 opções com a saia vermelha e 3 opções com a saia azul. Quantas no total? 3 mais 3 igual a 6 maneiras diferentes de se vestir. Logo depois, seria a verificação. A verificação já está feita aqui através do desenho, né? Então, realmente dá 6. E aí, no final, é a resposta propriamente dita. 6 maneiras diferentes. Tá? Então, aqui nós utilizamos os 5 passos para resolver o problema. Eu poderia ter feito de outra maneira? Poderia. Eu poderia usar o princípio multiplicativo. São 2 saias e 3 camisas. Então, é só fazer 2 vezes 3, que daria 6 também. Mas só para apresentar uma outra maneira de fazer, através de um desenho, está aqui, pode ser feito também. Tem aluno que entende através de desenho, outros entendem através da matemática mais abstrata. Então, é importante apresentar as diversas maneiras que se pode resolver um problema. Tá claro? Posso ir para o próximo? Beleza. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Esse aqui é o segundo problema. Vamos ler. O João levou para a escola um saco de balas para dividir com os amigos. Aos primeiros que encontrou, deu metade das balas que trazia. Depois encontrou mais amigos e deu metade das que ainda tinha. E foi assim que chegou à sala dele só com 20 balas. Quantas balas tinha no saco antes do João o abrir? Ora, compreendemos o problema? Você compreendeu?
Pois bem, então pause o vídeo e tente resolvê-lo. Nesse caso aqui, eu vou abordar esse problema resolvendo do fim para o início, de trás para frente. Então é o seguinte, no final, ele acabou com 20 balas. Só que antes de acabar com as 20 balas, ele tinha feito o quê? Dado a metade. Ele tinha no final 20 balas, mas antes disso, ele tinha dado metade. Então, ele tinha 20 vezes 2, que dá 40 balas. Tá certo? Estou fazendo de trás para frente, então eu aplico a operação inversa, que foi tema da nossa aula passada. E antes de ter essas 40 balas? Ele tinha feito a mesma coisa, tinha dado metade do que ele tinha no início. Então, ele tinha 40 vezes 2, 80. Como ele deu bala apenas 2 vezes, a metade que ele tinha no início, depois a metade do que tinha restado, então ele tinha 80 balas no início, com o saco fechado. Tá? Então, eu resolvi esse problema indo de trás para frente. Você tem outra estratégia para resolver esse problema? Então, coloque aí, compartilhe com a gente. Posso passar para o próximo? Beleza. Lembrando que, na dúvida, você pode colocar nos comentários. O Mário tem as meias todas desarrumadas na gaveta. Ele sabe que tem 2 meias marrons, 2 pretas e 2 azuis. Na noite de Natal, faltou luz e ele teve que ir às escuras encontrar meias para se calçar. Qual é o menor número de meias que ele deve tirar para ter a certeza que terá um par da mesma cor? Você compreendeu o problema? Então, vamos resolvê-lo. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a seguinte estratégia. Eu vou simplificar, dramatizar o problema. Você pode pensar na sua mente ele tirando as meias da gaveta. São 6, né? Porque são 3 pares de meias. 2 marrons, 2 pretas e 2 azuis. Quando ele abrir a gaveta e for tirando as meias, qual será a quantidade mínima de meias que ele tem que tirar para garantir que ele tenha um par de mesma cor? Então, aqui está a gaveta e lá dentro está tudo bagunçado. Então, vou colocar uma meia marrom aqui, uma meia marrom aqui. Vou colocar uma meia preta aqui e outra aqui. Vou colocar uma meia azul aqui e a outra aqui. Lembrando que ele não está enxergando nada, porque faltou luz. Então, qual é o menor número de meias que ele tem que tirar dessa gaveta para ele poder garantir que está com um par de mesma cor e não pagar mico, né, de uma cor diferente? Ora, vamos imaginar. Se ele tirar 2 meias, ele pode tirar essas 2 azuis aqui, mas ele não garante, porque ele poderia tirar também uma azul e uma preta. Concorda comigo? Então, não basta tirar só 2 meias. Se ele tirasse 3, ele poderia tirar 3 diferentes, então não garantiria também que ele pegaria 2 da mesma cor. Mas se ele tirar 4, ó, essa aqui marrom, preta, azul, necessariamente a quarta vai ter que combinar com uma das outras. Então, imagine que ele tira azul. Está aqui. Ele já tem um par da mesma cor. Então, ele precisa tirar 4 vezes. Essa seria, então, a resposta do nosso problema. Ficou claro? Belezinha. Vamos para o nosso próximo problema. Tá aí, então, o Luiz decidiu juntar dinheiro no seu cofre. Começou por guardar uma moeda de 1 centavo no primeiro dia e decidiu que, em cada dia que passasse, deveria colocar lá o dobro do dia anterior. Você acha que ele consegue manter essa rotina? Quanto o Luiz colocará no cofre ao final de 10 dias? O que você acha? Será que ele consegue 1 centavo, no dia seguinte 2 centavos, depois 4, depois 8? E aí? No final de 10 dias, quanto que ele vai ter que colocar lá no cofre? Eu vou resolver esse problema aqui organizando uma sequência passo a passo. Então, é o seguinte, no primeiro dia, ele vai colocar no cofre 1 centavo. No segundo dia, ele vai colocar 2 centavos, é o dobro do dia anterior. No terceiro, ele vai colocar 4 centavos, o dobro do dia anterior. No quarto dia, ele vai colocar lá 8 centavos. Tranquilinho, fácil de colocar 8 centavos. No quinto dia, ele vai colocar 16 centavos. Prosseguindo aqui em cima, no sexto dia, ele vai colocar o dobro de 16 centavos, ou seja, 32 centavos. Tranquilo. No sétimo dia, ele vai colocar 64 centavos. Bem fácil. No oitavo dia, o dobro de 64, R$ 1,28. No nono dia, o dobro disso, ou seja, R$ 2,56. No décimo, que é a pergunta que ele faz, ele vai ter que colocar no cofre R$ 5,12. Aí já começa a ficar complicado, né? Porque no problema não diz, mas provavelmente o Luiz ele é uma criança que vai colocar no cofre centavos e dobrando a quantidade dos centavos a cada dia que passa. Portanto, para uma criança ter R$ 2,50 no dia, depois R$ 5,12 no outro, é meio difícil, né? No 11º dia, ele já teria que colocar no cofre R$ 10,24. No 12º dia, o dobro disso, R$ 20,48. Já está complicando aqui para ele. No 13º,
R$ 40,96. Olha só como está ficando grande aqui a quantidade de dinheiro. Tá ruim para o Luiz manter isso aí, né? Então, provavelmente, ele não vai passar aqui do 10º dia. Tá difícil. Mas isso é o que eu acho. Eu acho que ele não passaria do 10º dia. E você? O que você acha? Porque aqui ele pergunta assim, você acha que ele consegue manter essa rotina? Então, essa primeira pergunta ela é uma pergunta aberta. Se você é uma pessoa milionária, você consegue manter essa rotina por mais tempo. Se você já é uma pessoa mais pobre, não consegue manter por muito tempo. E aí, na segunda pergunta, quanto o Luiz colocará no cofre ao fim de 10 dias? Tá aqui a resposta. R$ 5,12. A Joana tem 3 saias, azul, preto e marrom, 4 camisas, branca, azul, vermelho e verde, e 2 chapéus, um branco e outro azul. De quantos modos diferentes se pode vestir a Joana com saia, camisa e chapéu? Você compreendeu o problema? Não se esqueça das etapas da resolução, hein? Relembrando, tem que compreender, elaborar um plano para resolver, executar esse plano, verificar se a resposta que você obteve é verdadeira e depois colocar a resposta. Então, você compreendeu? Se compreendeu, beleza. Vamos agora elaborar um plano. Nesse caso aqui, eu decidi desdobrar esse problema complexo em outro problema mais simples. Então, primeiro, eu vou ignorar os chapéus. Vou começar fazendo aqui com as saias e com as camisas. Tá? Como a gente já sabe, a gente pode aplicar aqui o princípio multiplicativo, né? São 3 saias, 4 camisas, 3 vezes 4, que dá 12. E aí, de posse desse número, eu já sei que eu tenho que multiplicar pelos outros 2 chapéus. Então, 12 vezes 2, 24. São 24 formas diferentes que a Joana pode se vestir usando saia, camisa e chapéu. Tá claro? Então, a resposta aqui vai ser 24 modos diferentes. Beleza? Ficou compreendido? Então, transformei num problema simples aqui, só de saia e camisa, e depois expandi para o meu problema original. Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Se você resolveria esse problema aqui de uma outra maneira, deixa aí nos comentários. E no nosso último probleminha aqui, quantos quadrados existem na figura? Repara que ele está perguntando quantos quadrados e não quadradinhos. Ele não quer saber só a quantidade de quadradinhos que tem ali dentro. Ele quer saber os quadrados. Então, eu tenho aqui, além dos quadradinhos pequenos, tá, esses aqui, eu tenho quadrado 2 por 2, que é esse aqui. Tenho quadrado 3 por 3, né? E aí vai ficar difícil, né? Esse quadrado aqui é 5 por 5, o quadrado grande. Então, fica difícil contar assim. Então, vou fazer o quê? Vou explorar casos particulares. Então, vou fazer com quadradinhos menores. Vamos lá, um quadradinho só tem lado 1, assim, né? Tem quantos quadradinhos aqui? Tem 1. Muito fácil. O que tem lado 2, tá aqui ele, tem quantos quadrados ali? 5. Mas, professor, 5? Não são 4 só? Ora, é muito simples. Tem os 4 quadradinhos pequenos, estou pintando aqui de verde, e tem o quadrado grande, que eu vou fazer de amarelo aqui, o contorno dele. Ó. Todo mundo está vendo? O quadrado grande, que vai englobar todo mundo aqui de dentro. Os 4 quadradinhos juntos formam um quadrado grande. Então, são 5. Ficou claro? E o que esse 5 quer dizer? Isso quer dizer que é 4 mais 1, concorda? São os 4 pequenininhos mais o quadrado grandão. Agora, repara aqui. Esse 1 aparece aqui, esse 1 aparece aqui. Vamos prosseguir. O próximo seria o 3 por 3. Vamos desenhar aqui um quadrado 3 por 3. Nesse quadrado 3 por 3, a gente já percebe que tem 9 pequenininhos ali dentro, mais os quadrados 2 por 2, que eu vou fazer de verde aqui, ó, o contorno, ó, tem esse aqui, concorda? Tem esse aqui, certo? Tem esse aqui e tem esse aqui. Todo mundo consegue enxergar? Então, são 9 quadradinhos, mais 4 quadrados 2 por 2, mais aquele quadradão. Tá? Aqui, estou colocando aqui, passando o mouse em volta, e fazendo de branco. Tá? Então, mais 1. Repara aqui, ó, 4 mais 1, 4 mais 1 aparece aqui também. Agora, será que a gente já consegue determinar aqui uma regularidade? Eu já consegui. Eu consegui perceber o seguinte, que aqui em cima eu vou ter 2 vezes 2 mais 1 vezes 1. Tá? Que é esse quadradinho daqui, né? Eu posso escrever o 1 como sendo 1 vezes 1, concorda? E aqui embaixo, 9 eu vou escrever como 3 vezes 3. 4 é 2 vezes 2. E 1 é 1 vezes 1. Então, já consegui perceber uma regularidade na quantidade de quadradinhos. Para quem sabe potência,
2 vezes 2 aqui é 2 ao quadrado, 1 vezes 1, 1 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 3 vezes 3 aqui, 3 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 1 vezes 1, 1 ao quadrado. Percebeu a regularidade? Então, nesse quadrado aqui, que é 5 por 5, né, ele tem 5 de altura e 5 de largura, como é que vai ficar? Ora, seguindo o padrão, 5 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Tá certo? E quanto vai dar isso? 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. Fazendo essas somas, 25 com 16, 41. 41 mais 9, 50. 50 mais 4, 54. 54 mais 1, 55. Tá? Então, não preciso contar. Basta que eu perceba a regularidade através desses casos particulares, que são casos mais simples do problema. Tá certo? Ficou claro? Para resolver, não se esqueça de aplicar as 5 etapas da resolução de problemas. Compreensão, você tem que ler e compreender, entender o problema e conseguir separar o que ele está pedindo dos dados que ele te informa. Depois, elaborar um plano para resolver esse problema. Depois, executar esse plano, ver se vai dar certo. Logo depois, verificar se a solução que você teve foi verdadeira. E, por último, escrever a resposta do problema. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço. Até os próximos vídeos.